WandaVision acabou e enganou muitos de nós. Várias teorias faziam sentido, a série deu pistas para elas, só que nunca se concretizou. Vamos revisitar essas teorias aí e também relembrar duas grandes teorias que nós levantamos aqui no canal. Uma delas sobre os comerciais e que parece estar acertada, e outra sobre os animais nos episódios de WandaVision, e que essa sim nós parecemos ter acertado 100%. Será? Vamos abordar isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, aqui provavelmente no último vídeo abordando WandaVision. É verdade. E fazendo mais um episódio de uma série que, olha, eu faço há muito tempo. Desde Vingadores, eu acho que Guerra Infinita. Eu fiz um vídeo logo depois, relembrando as teorias idiotas do filme. E agora aqui, estamos com um prato cheio, porque o que não faltou para WandaVision foram teorias idiotas. E sabe uma coisa que eu tava pensando? Que essas teorias todas parecem tão viajadas agora porque WandaVision tem um formato de série, né? A gente via um pedacinho da obra de cada vez. É mesmo? Se isso acontecesse com os filmes da Marvel, imagina se a gente assistisse só 10% de Vingadores Ultimato e tivesse de esperar uma semana para assistir outros 10% do filme. Eu aposto que as pessoas iriam fazer muitas e muitas teorias viajadas também sobre o que poderia acontecer. Então eu acho que esse lance das teorias que vão surgir sobre as obras da Marvel é uma coisa que só vai crescer daqui para frente. Em Falcão e Soldado Invernal certamente vão surgir muitas teorias. Em Loki principalmente, que os produtores já estão prometendo que vai ser uma série tão louca quanto WandaVision. Então se segura aí, porque esse movimento de teorias e especulações, da gente se divertir assim conversando sobre as séries, é uma coisa que tá só começando. Essa fase 4 da Marvel vai ser maravilhosa, tá prometendo aí pra gente. E um adendo que eu queria fazer aqui é que nem todas as teorias são idiotas de verdade, tá? Esse aqui foi só um título que eu bolei pro vídeo, mas várias dessas teorias são muito coerentes, poderiam mesmo acontecer e só não aconteceram porque a série não quis, mesmo nos dando pistas de que elas poderiam ser verdade. Eu acho que um ótimo exemplo disso são as teorias envolvendo a Dot. Quando a Dot apareceu no episódio 2, houve uma referência clara ali dela possivelmente ser o demônio. Foi uma das coisas que levantou todo o papo de Mephisto. Pô, Mephisto vai ser o vilão e etc. Tudo por causa da Dot. Haviam rumores na época de que ela voltaria, de que ela teria um caso com Visão. Olha só, isso aí saiu como se fosse um vazamento, entre aspas mesmo. E a gente já conversou aqui num vídeo que eu fiz analisando os supostos vazamentos de WandaVision, comentando que muitos deles pareciam teorias que as pessoas diziam que eram vazamentos só pra, sabe, a internet considerar com mais cuidado, olhar com mais atenção pra teoria das pessoas. Mas era uma teoria, não era um vazamento coisa nenhuma. Ah, agora eu entendi! Esse lance da Dot ter uma relação com Visão nunca aconteceu. Mas eu acho que a teoria mais interessante sobre a personagem é a de que ela seria a Arcana Jones nos quadrinhos. Isso saiu da onde? Os poderes da Feiticeira Escarlate são vermelhos e as flores no jardim da Wanda eram vermelhas. A Agnes tinha poderes roxos e as flores no jardim dela eram roxas. E olha só, a Dot apareceu no jardim dela cuidando de flores amarelas. Ela poderia estar fazendo qualquer coisa naquela cena. Poderia estar andando na calçada, poderia estar olhando pela janela, poderia absolutamente qualquer coisa, mas ela estava cuidando de flores amarelas. E isso de fato pareceu significar alguma coisa. Será que a Dot era uma feiticeira? E daí vem a Arcana Jones dos quadrinhos, que é uma feiticeira relacionada à cor amarela. Eu mesmo achei essa teoria bem interessante, apesar de não ter tempo de reportar ela aqui no canal, mas infelizmente ela nunca se concretizou. Bom, outra teoria aí que nunca se tornou verdade foi a do Mephisto aparecer mesmo. Nossa, o Mephisto era vários personagens, inclusive o Pietro era o Mephisto disfarçado, e de certa forma eu acho que a gente pode até dizer que tá meio verdade essa teoria, porque haviam teorias de que o Pietro era o Mephisto e de que o Ralph, marido da Agnes, era o Mephisto. No fim das contas, o Pietro era o Ralph.
só que não era o Mephisto. Então 50% da teoria foi confirmada. Outras teorias bastante interessantes, só que foram um pouco viajadas na minha opinião, porque a série em si não deu tantas pistas, tantas evidências de que fosse verdade, são as teorias que indicavam que o Ultron estava por trás de algumas coisas. A primeira delas era de que o Ultron criou o Rex para aprisionar a Wanda como uma espécie de vingança por ela e o Pietro terem traído ele durante os acontecimentos de Vingadores 2. Quais eram as pistas para isso? Não sei, eram poucas. E teve a teoria que eu reportei aqui no canal de que o Ultron poderia ser o diretor Hayward disfarçado. Haviam ótimas pistas, né, vindas de fora. Por exemplo, o desenho animado dos Vingadores, onde existia mesmo um burocrata que era o Ultron disfarçado. A entrevista do Kevin Feige dizendo que considerava os desenhos também como uma referência para tudo que fossem produzir no universo cinematográfico da Marvel. Então, assim, fora da série, existiam coisas que poderiam corroborar para essa teoria ser verdade. No fim das contas, não foi o diretor Hayward, foi só um cara canalha, mau caráter mesmo e pronto. Outra teoria, essa aqui foi uma baita sacanagem da série, hein? Esse aqui não tem como negar. É a teoria de que o Rex, tudo aquilo ali, né, na verdade, a anomalia Maximoff foi criada para gerar as crianças. E isso tudo saiu do episódio 2, onde todo mundo tava falando pelas crianças, como se fosse um culto, e logo depois a Wanda engravidou. Realmente ali parecia que era tudo para as crianças, era pelas crianças. Só que, sabe, pareceu que as crianças nasceram ali sem propósito nenhum, só porque a Wanda quis ter filhos pra, sabe, crescer a família com visão e etc. No fim das contas, todos aqueles diálogos de que era pelas crianças, para as crianças, tudo aquilo não teve sentido. Não tivemos uma recompensa por aquilo tudo no final da série. As crianças eram tão importantes quanto o próprio Rex, quanto o próprio Visão que a Feiticeira Escarlate criou. Óbvio que os personagens devem voltar aí, até pela pista da cena pós-créditos de WandaVision, porém, entretanto, todavia, o Rex não foi mesmo criado para elas. Outra teoria, essa aí foi mais uma diversão da galera, né? Foi de que o carteiro era uma coisa misteriosa, ele era o grande vilão por trás de tudo, e coitado do carteiro, hein? O cara tava sofrendo antes da Wanda chegar em Westview e continuou sofrendo depois que a Wanda voltou para Westview. Porém, olhando para trás, desde o episódio 2, a Agatha brincou com o carteiro, depois o carteiro foi aparecendo de novo. Realmente haviam algumas pistas que poderiam fazer a gente teorizar que ele teria algum papel mais importante. Olhando em retrospecto, assim, a série enganou bastante a gente, né? Vamos falar a verdade. Eu gostei, não tô falando mal de WandaVision, mas assim, a gente pode reconhecer as nuances da obra e ainda assim gostar dela, pô, faz parte. Comenta aí só se você acha que WandaVision enganou a gente ou não enganou. E aproveita, se inscreve também no canal caso seja novo por aqui. Vamos continuar conversando sobre as séries da Marvel no Disney Plus que vão continuar a sair aí nas próximas semanas e sobre o mundo de super-heróis como um todo. Adoraria ter a sua companhia juntinho aqui na família Loquia. Me dê essa força. Muito obrigado e vamos continuar. Porque outra teoria, que essa aí morreu rápido, é a teoria de que a AIM estava por trás de tudo. Essa teoria surgiu tanto por causa do Apicultor, aquele personagem que desapareceu simplesmente, e por causa do formato hexagonal. A AIM, ou a MIA em português, se eu não me engano, era uma divisão assim de cientistas malucos, malignos basicamente, nos quadrinhos. O símbolo deles era um hexágono e eles já foram chamados de apicultores pelo Deadpool num quadrinho. Então a conexão foi muito fácil de ser feita. Difícil era explicar a coerência dessa teoria. Não parecia se encaixar com o que WandaVision estava fazendo, na minha opinião, e realmente não se encaixou. Bom, quem acompanha aqui no canal sabe que eu não acreditava muito nessa teoria aí, mas faz parte. Todos nós acreditamos em teorias furadas também. Então, tamo junto. Me dá um abraço aqui. É nóis. Outras teorias fortíssimas surgiram sobre a participação especial que o Paul Bettany prometeu. E caramba, essa aí foi uma baita trollagem, não só da série, como do próprio ator. Ele disse que em algum momento da série ele contracenaria
teoria com um ator que ele sonhou em contracenar a vida inteira e todo mundo ficou pensando, caramba, quem é esse ator? É o ator do Magneto? É o ator de, sei lá, é o Doutor Estranho que pode aparecer? É o Tobey Maguire interpretando o Homem-Aranha? Essa aí foi longe demais. O Homem-Aranha aparecer em WandaVision foi uma viagem muito louca. Mas tudo bem, porque todo mundo tem que se abraçar aqui e colocar o chapéuzinho escrito trouxa assim na cabeça, porque o Paul Bettany sacaneou todo mundo. Foi uma baita trollagem dele. Esse ator com quem ele sonhou em contracenar a vida inteira era ele mesmo. Ele estava se referindo à luta do Visão Colorido contra o Visão Branco. E pronto. Mais uma vez, todas as teorias dos fãs foram derrubadas com isso. Outra teoria que não se confirmou é de que WandaVision introduziria os mutantes no universo cinematográfico da Marvel, e que ela seria revelada como uma mutante. Bom, quem acompanha o canal aqui sabe que eu sempre defendi, claro, sempre houve a chance de eu estar errado, mas eu defendi bastante que a Wanda nunca seria apresentada como mutante no universo cinematográfico da Marvel, porque ela não era mais mutante nos quadrinhos há bastante tempo. Ela tinha uma história própria, e é exatamente essa história própria da personagem que parece estar sendo desenvolvida no UCM mesmo. O lance dela ser filha do Magneto, dela e do Pietro serem mutantes, disso ser o início dos X-Men, nada disso se encaixava, nada disso. Pelo motivo da história da personagem, né, como eu já falei nos quadrinhos, nem ela nem o Pietro são mutantes, como também no sentido, sabe, fora das câmeras, dos bastidores. Kevin Feige diz que ainda estavam planejando, trabalhando num filme ou numa série dos X-Men, não deu detalhes ainda. Nem tinham escolhido os atores ainda. Por que que eles já começariam a apresentar os X-Men aqui? Inclusive eu descobri uma coisa aí sobre bastidores que explica por que a Marvel não usou e nem provavelmente vai usar versões antigas de personagens, pelo menos do jeito exatamente como elas apareceram antes. Por exemplo, o Homem-Aranha da trilogia clássica com o Tobey Maguire não vai aparecer em Homem-Aranha 3. Se o Tobey Maguire aparecer como Homem-Aranha, vai ser uma outra versão de Homem-Aranha. O Evan Peters, ele não voltaria aparecendo o Mercúrio dos filmes dos X-Men, não havia a menor chance desde o início. Tanto é que ele apareceu como uma versão alternativa, um falso Pietro Maximoff. E a explicação disso é ego, é intriga de bastidores de produtores. E aí deixa eu explicar isso rapidinho aqui nesse vídeo, que não tem tanto a ver com isso, mas eu acho que complementa essa história toda. Qual que é a questão? Quando um produtor faz um filme e faz uma versão de um personagem dos quadrinhos, é como se ele tivesse parte dos direitos autorais daquele personagem do jeito que ele criou. É por isso que quando existe uma adaptação dos quadrinhos para os cinemas, geralmente o uniforme muda um pouco, não é 100% adaptado, 100% igual, né, vamos dizer assim, aos quadrinhos, porque os produtores querem colocar uma coisa diferente ali para terem um retorno financeiro para eles. Então, o que aconteceria se o Kevin Feige e a Marvel Studios decidissem trazer o Mercúrio idêntico ao Mercúrio dos filmes dos X-Men para uma série, para uma obra da Marvel Studios? Eles teriam que pagar para os produtores, para os diretores dos filmes antigos dos X-Men. E isso é uma parada que, aparentemente, a Disney, a Marvel Studios e o Kevin Feige não tem o menor interesse de fazer. Dividir essa grana com o pessoal antigo, que produziu os filmes antigos. Então, essa regra aí deve se aplicar para todos os outros personagens. Então, sabe, isso é até um pouco preocupante. Significa que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield não vão voltar como Homens-Aranha? Bom, eu não sei. Até porque os produtores dos filmes antigos do Homem-Aranha continuam sendo os produtores dos filmes do Homem-Aranha hoje. Então, existe a possibilidade ainda, mas tá aí. Tá uma explicação dos bastidores de por que o Pietro nunca foi o Mercúrio dos filmes dos X-Men. E é isso aí. Mas voltando aqui às teorias, essa explicação toda que eu dei também justifica o fato do Magneto e do Professor Xavier aparecerem em WandaVision. Bom, parecia mesmo ser uma coisa impossível e não aconteceu mesmo.
Quarteto Fantástico aparecer em WandaVision, outra teoria que também foi bem forte, principalmente quando a Monica Rambeau mencionou a engenheira aeroespacial que ela iria encontrar, só que isso não foi concretizado, pelo menos ainda. E assim como os X-Men, o projeto do Quarteto Fantástico no universo cinematográfico da Marvel tá bem no início ainda, nem escolheram os atores. Seria uma surpresa muito grande que algum deles aparecesse em WandaVision já. Parece muito cedo ainda. E outra teoria é de que os Skrulls estavam por trás de tudo. Isso aí surgiu principalmente depois que o agente Wu escreveu no quadro lá, Skrulls, como se ele estivesse desconfiando que os Skrulls pudessem estar por trás disso. Acabou não sendo o caso, felizmente, e eu acho que essa trama toda dos Skrulls tramando coisas e criando coisas, isso vai ser muito melhor desenvolvido na série Invasão Secreta, que eu também tô ansiosíssimo para ver. Agora eu quero entrar em duas teorias, ou melhor, em duas sequências de teorias que nós elaboramos aqui no canal. A primeira delas é a teoria dos animais. Quem acompanha as análises dos episódios desde o início aqui no canal lembra que eu mencionei que parecia que cada episódio tinha um animal que representava o que estava rolando ali. O episódio 1 teve uma lagosta, que é bastante usada como um sinal de longevidade para casais, e foi no episódio em que a Wanda e o Visão se casaram. No episódio 2 teve um coelho, que é um sinal de fertilidade, e foi no episódio em que a Wanda engravidou. Nos anos 70 teve a cegonha, que foi o episódio em que a Wanda deu à luz, e a cegonha, pô, tá associada a trazer as crianças e etc. Você já sabe dessa história. Nos anos 80 tivemos um cachorro, símbolo de lealdade, e foi nesse episódio em que o Visão e a Wanda entraram em conflito, meio que a lealdade entre os dois entrou em risco. Nos anos 90, que foi no episódio em que o Pietro estava atuando livremente como Mercúrio, usando a sua alta velocidade. Um animal que apareceu bastante foi um peixe, principalmente no flashback da Wanda e do Pietro criança, e a grande questão é que aquele peixe era um arenque, em inglês Red Herring, que é um termo usado no cinema para representar um elemento que é colocado na trama só para distrair as pessoas, para enganar as pessoas. E foi exatamente no episódio em que o Pietro estava ali enganando todo mundo, enganando que ele era o Pietro de verdade quando não era. E no episódio dos anos 2000 tivemos uma cigarra. E a cigarra é um animal que pode ser representado como um símbolo de renovação, transição. Exatamente no episódio em que a Wanda meio que despertou da sitcom, foi o momento em que a série WandaVision meio que acabou, né, e começamos a entrar na trama real e descobrir tudo o que estava acontecendo de fato. Foi o episódio que tivemos a revelação da Agatha Harkness, então foi realmente um momento de virada. Nesse contexto, é verdade, a teoria dos animais está 100% correta, e eu não vi ninguém mencionando isso, saiu aqui do canal, então caramba. Foi muito maneiro acompanhar isso aí, foi ou não foi? E depois temos a teoria dos comerciais. Pois bem, eu fiz vídeos aqui dedicados a analisar os comerciais de WandaVision, porém, deu pra ver que algumas coisas não se concretizaram ali, hein? Acho que até o quarto comercial foi certeiro, sabe? São eventos traumáticos do passado da Wanda sendo representados ali como comerciais de TV, mas chegamos no comercial dos anos 90 e dos anos 2000, que eram, respectivamente, o comercial do Tubarão Yo Magic e o comercial do antidepressivo Nexus. No comercial do Tubarão, o Tubarão aparece e oferece um iogurte vermelho para um garotinho vestido de vermelho numa ilha isolada. E o nome desse iogurte é Yo Magic, que em tradução literal pode significar sua mágica. Então é como se algo tivesse aparecido e dado sua mágica para um garotinho de vermelho. A nossa interpretação na época foi que o garotinho de vermelho era a Wanda e algo, alguma entidade, alguém, apareceu oferecendo a magia dela para ela. Então, quem que era aquele tubarão? Agora, olhando para trás, galera, aquele tubarão parece demais ser a Agatha Harkness. Tanto é que olha o que aconteceu. O tubarão deu o iogurte pro garotinho e o garotinho ficou tentando abrir o iogurte e foi envelhecendo até morrer. O que a Agatha fez com a Wanda?
ela sugou a energia vital da Wanda e ela ficou parecendo morta, igual o garotinho do comercial. Em outras palavras, aquilo de fato foi um comercial que estava nos mostrando a batalha final da série. Pelo menos é isso que eu estou interpretando agora. O que você acha? Comenta aí. E temos o comercial do Nexus. O que seria isso? Bom, no comercial nós vimos uma pessoa deprimida e daí tem um antidepressivo que pode causar vários outros problemas, né? Como própria depressão de novo, pode fazer a pessoa ter sentimentos e coisas do tipo. E o que seria aquele remédio chamado Nexus? Bom, eu expliquei no vídeo em que eu estava falando sobre aquilo do que são seres Nexus e o Nexus no universo Marvel dos quadrinhos. Então, eu não vou nem repetir essa parte porque tá lá naquele vídeo e eu acho que aquela parte ainda é muito relevante. O que eu vou falar aqui é que, no contexto que nós temos agora, eu acho que aquele antidepressivo é o Darkhold. A Wanda estava deprimida, estava precisando de ajuda, pegou aquele objeto e usando ele, conseguiu ter acesso aos seus poderes, acesso a conhecimento que pode levar a ela a uma espiral de depressão, de problemas, de coisas que ela já tinha antes. Então, peraí, o comercial dos anos 2000 realmente pode ser um grande prenúncio do futuro. E não só do final de WandaVision, mas sim do início de Doutor Estranho 2. Sério, revisite lá o vídeo que eu fiz falando do comercial e só substitua o que eu estava falando do final de WandaVision para o início de Doutor Estranho 2, se baseando no que aconteceu nas cenas pós-créditos da série. Tudo se encaixa. Parece que nós ainda vamos assistir os acontecimentos que aquele comercial dos anos 2000 previram. Comenta aí o que você acha, o que você está interpretando dos comerciais agora, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir, clica aí, continua assistindo e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Caramba, olha só, hein? Esses comerciais ainda estão rendendo. Nossa. WandaVision. Desculpa.